Olá, muito boa noite. A Sport TV transmite mais um encontro da Zona Sul-Americana de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2006 na Alemanha. Estamos na 10ª jornada deste torneio, é por assim dizer a primeira ronda desta segunda volta da competição. Estas são imagens do estádio Defensores del Chaco, em Assunção, a capital do Paraguai, um recinto com capacidade para 36 mil espectadores, com uma boa casa para a recepção do Paraguai ao Peru. Isto numa altura em que é cumprido um minuto de silêncio. Não temos informação sobre qual o motivo que leva a este minuto de silêncio. O árbitro da partida, já ouvimos também ali na imagem, o Sr. Oscar Ruiz, da Colômbia. Paraguai e Peru, duas seleções em fases distintas de forma. Nesta altura do torneio sul-americano de apuramento para o Mundial de 2006, os paraguaios estão em crescendo nas últimas partidas, ao contrário dos peruanos que atravessam um período mau, vêm de maus resultados também, e por isso digamos que o ambiente em redor do brasileiro selecionador do Peru, o nosso bem conhecido Paulo Autuori, não é o ideal. Paulo Autuori enfrenta uma enorme pressão da imprensa e também dos adeptos peruanos. Uma nova derrota, um novo mau resultado aqui no Paraguai pode mesmo significar o abandono de Paulo Autuori do comando técnico da seleção peruana. Olhando para a tabela classificativa, os peruanos, à entrada para esta 10ª jornada, estão mesmo no último lugar. Entre 10 seleções estão no 10º lugar, com apenas 9 pontos conquistados. Têm 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, 10 golos marcados, 11 sofridos. O Paraguai está num excelente 3º lugar. O Paraguai que pode já fazer o primeiro golo do jogo. A bola a sair para fora. Ali José Cardoso, já pressionado, consegue ganhar um pontapé de canto. Penso que é apenas isso que o árbitro assinala. Eu ia dizer mais, mas é pontapé de canto apenas. Ele estava muito apertado. A verdade é que apareceu isolado perante o guarda-redes adversário logo nos primeiros instantes desta partida, o Paraguai a poder chegar ao 1-0. Vamos já agora ver o que vai dar este pontapé de canto. Cardoso é uma das figuras da seleção do Paraguai. Bola rechaçada pela defensiva do Peru e o árbitro a assinalar falta ao ataque da casa. Aproveitamos para rever a primeira jogada de perigo do encontro. Dá a ideia de estar ali ligeiramente adiantado José Cardoso. Depois escapa a marcação do central peruano e ali perante o guarda-redes tenta driblá-lo. Acaba por perder tempo. E o corte limpo, como podemos confirmar aqui, do defesa visitante. Fica, no entanto, logo nos primeiros instantes deste encontro, a primeira situação de apuro para a baliza peruana. Estava eu a dizer que o Paraguai ocupa um excelente 3º lugar nesta zona sul-americana de qualificação para o Mundial 2006. Tem 15 pontos conquistados, está a 3 do 2º lugar, que é ocupado pela Argentina, e está a 4 pontos apenas da liderança que é, por agora, do Brasil, que dão uma qualificação direta para o próximo Campeonato do Mundo. Avançando para as constituições de ambas as equipas, a formação da casa, orientada pelo uruguaio Aníbal Ruiz, está a jogar com Villar, Manzur, Caniza, Cáceres da Silva, Gavilán, Enciso, Torres, Paredes, Cardoso e Cuevas. Quanto ao Peru, que é treinado por um brasileiro, nosso conhecido, Paulo Autuori, o Peru joga de início com Ibáñez, Vargas, Acaziete, Galíquio, Rebócio, Jaio, Soto, Palácios, Norberto Solano, Mendoza e Farfán. O árbitro, também já ouvimos, é o colombiano Oscar Ruiz. Tenta sair de novo para a frente a equipa do Paraguai. Caniza. Depois a tabelinha e ali a queda do homem do Paraguai, com o árbitro a mandar jogar. Norberto Solano. Se Cardoso é uma das principais figuras do Paraguai, Norberto Solano é uma das principais figuras, se não mesmo a maior figura da seleção peruana.
Ele que continua a jogar em Inglaterra, ao serviço agora do Aston Villa. Estamos a rever o fora de jogo, aqui sim, fora de jogo tirado ao ataque paraguaio. Paraguai a entrar bem neste desafio. E no ataque do Paraguai, a dupla de avançados é constituída por Cardoso e por Nelson Aedo. Nelson Cuevas está então no banco de suplentes. Essa era uma das dúvidas no 11 inicial de Aníbal Ruiz, se Cuevas poderia jogar de início ou se o jovem Nelson Aedo, que está a atravessar um bom momento de forma, ele que atua na Alemanha ao serviço do Werder Bremen, poderia aqui voltar à titularidade, fazendo dupla de avançados com José Cardoso. Já ouvimos ali no ecrã, camisola 18 do Paraguai, Nelson Aedo. É uma dupla de muito respeito para a defensiva peruana neste jogo no estádio Defensores del Chaco. Selecionador do Paraguai, Aníbal Ruiz, tem 62 anos, é uruguaio e tenta conduzir a seleção Guarani à sua 7ª presença na fase final de um campeonato do mundo. Resposta do Peru é a primeira tentativa dos peruanos em visar a baliza à guarda de Justo Villar. Andrés Mendoza no meio dos centrais adversários, aproveitando este passe em profundidade a tirar, mas com a bola a sair muito por alto. Aqui também o passe com muita força. A entrada para esta 10ª jornada, ou se quisermos já com um encontro realizado desta 10ª jornada da Zona Sul-Americana de Qualificação para o Mundial 2006, já que Bolívia e Uruguai realizaram a sua partida esta terça-feira e empataram 0-0, portanto já contabilizando esse resultado, temos uma classificação liderada, como estava a dizer há pouco, pelo Brasil, com 19 pontos. A Argentina está no segundo lugar com 18. O Paraguai, que temos aqui em ação, aparece no 3º lugar com 15 pontos. Em 4º está o Equador e em 5º o Chile. São os 5 primeiros classificados que podem avançar. 4 avançam diretamente para o Campeonato do Mundo. O 5º classificado, a seleção que terminar esta zona sul-americana no 5º lugar, vai ter que discutir ainda um play-off de acesso com o vencedor da zona da Oceania. Classificados é que conseguem automaticamente garantir presença na Alemanha em 2006. E para já o Paraguai, fruto de uma excelente primeira volta, de uma boa primeira volta realizada, ocupa uma dessas posições. E é uma posição privilegiada que a equipa de Aníbal Ruiz não quer perder após este encontro frente aos peruanos, onde o favoritismo cai todo para o lado paraguaio. Tenta sair para a resposta novamente a equipa de Paulo Autuori. Possibilidade ali para Soto tentar fazer algo mais do que acabou por fazer. Guarda-redes do Paraguai, Justo Villar, joga na Argentina, no Newell's Old Boys. E na baliza Oscar Ibanhas, que joga no campeonato peruano ao serviço do Cienciano. Marcação ali já a Nelson Aedo, e Paulo Autuori é uma das figuras e um dos destaques para este encontro em face da crise de resultados dos peruanos, que ocupam agora a posição de lanterna vermelha neste torneio de qualificação, depois da derrota do passado sábado frente à Bolívia. Uma derrota em solo boliviano que fez inverter as posições entre bolivianos e peruanos. A Bolívia saltou para o 8º lugar, o Peru caiu para o 10º e último posto da tabela classificativa. A entrada para esta segunda volta da competição, Paulo Autuori e os seus homens têm mesmo que começar a arrepiar caminho se quiserem ainda manter algumas esperanças que começam já a ser remotas de qualificação para o Mundial da Alemanha. O Paraguai pode criar perigo. Nelson Aedo vai lá bater ainda em Acacete. Vai lá novamente Aedo recolher. Joga bem Nelson Aedo. Tinha o apoio de Da Silva. Cruzamento para a grande área e grande defesa do guarda-redes Ibanhas. Cardoso, segunda oportunidade para José Cardoso inaugurar
o marcador no estádio Defensores del Chaco. Excelente cabeceamento. E o guarda-redes vai buscar aquela bola mesmo ao ângulo. Uma defesa muito difícil e por isso digna de elogios por parte do guarda-redes Óscar Ibáñez. José Cardoso, depois de logo nos segundos iniciais da partida ter aparecido isolado perante o guarda-redes adversário, agora corresponder a este cruzamento de cabeça e com nova clamorosa oportunidade para poder fazer o primeiro golo do Paraguai. Bom início de jogo, com o Peru também a sair para o ataque e desta feita Andrés Mendoza a beneficiar do pontapé de canto. Bola tocada pela linha de fundo por Paulo da Silva. Aproveitamos ainda para rever o último grande momento do jogo. É uma defesa impressionante do guarda-redes Óscar Ibáñez a negar autenticamente 1-0 a José Cardoso. Mendoza tem sido dos mais irrequietos no ataque do Peru. O árbitro já tinha interrompido, assinalando ali a falta no ataque peruano, que teve também como consequência a lesão de Justo Villar. Jogo interrompido então no estádio Defensores del Chaco em para o Paraguai, 0 para o Peru. Vamos a caminho dos primeiros 10 minutos deste desafio. E esta é uma noite onde tem muito futebol deste torneio sul-americano de qualificação para o Mundial de 2006. Tem muito futebol para ver aqui na Sport TV. 3 jogos de seguida. Depois deste Paraguai-Peru, vai poder assistir em direto também ao desafio entre Chile e Argentina, a partir da meia-noite na Sport TV, e às 10 para as 2 da manhã esse Brasil-Colômbia também para ver em direto no seu canal de desporto. 3 jogos que acontecem esta quarta-feira. Um jogo já realizado, Bolívia 0, Uruguai 0. Esta terça-feira, esta 10ª jornada fica completa com o encontro Venezuela-Equador, que acontece esta quinta-feira e também vai ter transmissão em direto na Sport TV à meia-noite de quinta, já para sexta-feira. Guarda-redes do Paraguai, Justo Villar, aparentemente recuperado, sobe Paulo da Silva. Um nome português deste defesa esquerdo do Paraguai, mas ele que é paraguaio. Paulo César da Silva Barrios. E o capitão do Paraguai, José Cardoso. Ele que é um dos melhores marcadores desta zona sul-americana. Já tem 5 golos apontados em 9 jornadas, tem 5 golos apontados. É totalista na seleção paraguaia, significa que jogou os 9 encontros anteriores. Jaio, a deixar depois para Galício. Acaciete. Livre a favor do Peru. Falta cometida por Paulo da Silva. Vargas, cruzamento. Tenta ir lá Mendoza. Da Silva. Passa para a zona de meio campo. Recebe Cardoso. Camisola 10 é Diego Gavilán. Também um dos jogadores mais influentes na seleção de Aníbal Ruiz. Abertura para o lado direito, corte da defensiva peruana, lançamento ainda para o Paraguai. Carlos Paredes com um visual bem diferente daquele da altura em que passou por Portugal.
Seleção paraguaia que continua a ter como principais baixas Carlos Gamarra e também Roque Santa Cruz. São dois jogadores muito importantes, eu diria que são mesmo os dois jogadores, dois dos mais, vá lá, não podemos esquecer aqui outros nomes, tenho já estado a destacar também Cardoso, mas Gamarra e Roque Santa Cruz são dos jogadores também mais carismáticos desta seleção do Paraguai, que devido à lesão continuam de fora dos planos do selecionador Aníbal Ruiz. E tivemos mais um apontamento de Andrés Vargas. Soto. Passe lateral para Jaio. À procura ali do ponta de lança. Interseção de Cáceres da Silva. A bola pertence ao Paraguai depois de ressaltar em Roberto Palacios. Já disse também que o Peru vem de uma derrota frente à Bolívia por 1-0 no passado sábado, o dia em que o Paraguai arrancou uma igualdade 1-1 frente à Colômbia, jogando fora de casa. Os paraguaios estiveram a perder por 1-0, mas na segunda parte, à entrada para os últimos 20 minutos, conseguiram restabelecer a igualdade e arrecadar, numa deslocação complicada, arrecadar um precioso ponto que mantém o Paraguai no terceiro lugar da tabela classificativa. Solano, jogar ali mal, Solano, Cardoso, Paredes, Carlos Paredes, cruzamento, coloca a bola na área, muito bem colocada, mais uma excelente defesa e vai ser o 2-0, não vai. O guarda-redes a agarrar e depois a ser tocado, Oscar Ibanez, mas é mais uma perdida incrível dos paraguaios que vão desperdiçando nestes primeiros 15 minutos golos atrás de golos. São já 3 grandes oportunidades para abrir o ativo. Cruzamento muito bom de Paredes e depois o cabeceamento com o guarda-redes a evitar mais uma vez 1-0, mas desta feita também com a ajuda da Barra. Estamos a rever agora também de uma outra perspectiva a forma como Aedo, desta feita não foi José Cardoso, foi Nelson Aedo, mergulha e uma defesa por instinto, ali os reflexos do guarda-redes Oscar Ibanez a desviar para a trave. Depois ainda a sofrer falta o guardião do Peru. 2 grandes oportunidades para José Cardoso, uma para Nelson Aedo, os 2 dianteiros do Paraguai. Em foco, apesar de tudo, ainda não conseguiram desfazer este nulo. Cáceres. Dupla de centrais na equipa do Paraguai é formada por Manzur, que continua a merecer a confiança de Aníbal Ruiz, e por Júlio César Cáceres. Um eixo defensivo onde Gamarra é uma grande baixa devido ao facto de estar lesionado. O mesmo acontece no ataque com a ausência de Roque Santa Cruz. Mas Aníbal Ruiz tem boas opções em termos ofensivos e esta dupla constituída por José Cardoso e Nelson Aedo já está aqui a mostrar serviço. Principalmente Cardoso é um indiscutível nesta seleção do Paraguai. Isso fica confirmado pelo facto de ser totalista nesta fase de qualificação e por já ter também 5 golos apontados em 9 jogos realizados. Mais um susto para a baliza do Peru, numa altura em que o jogo volta a estar parado devido à lesão do homem da equipa de Paulo Autuori. Parece-me ser a Cassiete. É nesta impulsão com Carlos Paredes, é mesmo a Cassiete, e foi ali um toque com a mão esquerda de Carlos Paredes. Cá está ele no rosto de Cassiete. Carlos Paredes, antigo jogador do Futebol Clube do Porto. Este médio internacional pelo Paraguai, a atuar aqui numa função
bem ofensiva, mais ofensiva do que aquilo que era hábito. Até mesmo quando passou pelo Futebol Clube do Porto, ele incorporar-se muito bem nas ações de ataque da sua equipa. Carlos Paredes, que atualmente joga em Itália, joga ainda em Itália, na Regina. Canesa, depois Gavilán, conseguiu evitar que a bola escapasse pela lateral, mas ofereceu a bola também ao adversário. Recuperação do Paraguai, imediata recuperação também do Peru e o pontapé de canto para os peruanos. Ali não esteve com cerimónia Júlio Manzur, uma defesa central muito possante. Roberto Palacios, camisola 10 do Peru, tem 31 anos, é o jogador com o maior número de internacionalizações da seleção peruana. Canto apontado, bola sacudida por Justo Vilar, fez o remate para fora. Tentativa ainda da emenda, mas a não sortir. Canto batido para a entrada da pequena área com Justo Vilar a sacudir, mas depois uma boa chance também para o Peru. Não havia fora de jogo, como podemos confirmar pela repetição. Faltou apenas ali um pequeno toque para que a bola pudesse dirigir-se para a baliza de Villar. Alberto Solano. Agora estamos com quase 20 minutos da primeira parte. Não há golos, mas já tivemos do lado paraguaio 3 situações claras para que o marcador funcionasse no estádio Defensores del Chaco. Cardoso a ser vigiado por Santiago Acaciete. Gavilán. A variar bem. Gavilán. Só que depois Enciso já não esteve tão bem. Paredes. Sofre falta Carlos Paredes e o árbitro vai puxar pela primeira vez do cartão amarelo. É exibido a Soto. Até agora um jogo correto. Oscar Ruiz ainda não tinha sentido necessidade de ir ao bolso buscar o cartão amarelo. Fê-lo agora para punir esta infração de Soto. Jorge Soto a derrubar Carlos Paredes. Solano, capitão do Peru, a beneficiar do pontapé de baliza. Bastante agitado Aníbal Ruiz. O Paraguai conseguiu marcar presença nos últimos 2 campeonatos do mundo. Em 1998, no Mundial de França, e em 2002, no mais recente campeonato do mundo, o Coreia-Japão. E o árbitro vai novamente puxar do cartão amarelo. Agora para Rebócio. Miguel Rebócio, travada mais uma investida da seleção da casa e Rebócio a ver a cartolina amarela. Foi aqui. Esta é depois uma obstrução que o avançado do Paraguai tenta ganhar, mas a falta primeira já tinha sido assinalada pelo árbitro. E valeu mesmo a Rebócio também o cartão amarelo. 2 amarelos quase de seguida exibidos a jogadores peruanos. Farfán é um dos avançados do Peru. Jefferson Farfán tem apenas 19 anos, joga na Holanda, no PSV Eindhoven. E é uma das grandes esperanças do futebol peruano. Grande pormenor. Gavilán, vai lá Rebócio.
Diego Gavilán joga no Brasil, mais concretamente no Internacional de Porto Alegre. Víamos a luta entre José Cardoso e Alberto Solano, os dois capitães de equipa. Volta a repetir-se esse duelo com a marcação cerrada de Solano a Cardoso, e na cobrança do canto é Carlos Paredes, ele que executa muito bem este tipo de movimentos e não é raro também a conseguir marcar golos neste tipo de situações com um bom jogo de cabeça também. Carlos Paredes, diga-se, aqui a permitir a defesa de Óscar Ibáñez. Mais um ataque do Paraguai, desta feita beneficiando de um lance de bola parada, mais um remate à baliza do Peru. Sinal mais desde o apito inicial do senhor Óscar Ruiz para a equipa de Aníbal Ruiz. O Peru a procurar surpreender no contra-ataque, tentando também posicionar-se defensivamente o mais compacto possível e depois, quer em futebol mais apoiado, quer, como já vimos, sobretudo em bolas mais longas para os dois avançados, a procurar dessa forma e tentar dessa forma surpreender a defensiva do Paraguai. Jaio. A bola pertence ainda aos peruanos. Arremesso a ser ganho por Galício. Rabácio. Galício. Mas a bola vai acabar nas mãos, tranquilamente nas mãos de Justo Villar. Lá estão na luta com os defesas contrários Aedo e Cardoso. Cardoso, mas comete falta. Terá havido ali jogo de braços por parte do José Cardoso. Penso que terá sido isso que o árbitro colombiano considerou. Tudo começa neste alívio de Vargas. E é bem assinalada a falta pelo árbitro. Enceso. Cardoso a deixar passar. Estas duas seleções que estiveram no passado mês de julho em competição na Copa América. A prova equivalente, a competição equivalente. Atenção a este cruzamento, bom cruzamento. Ainda o remate à meia volta. Soto em apoio do ataque. E sempre Farfán e Mendoza a posicionarem-se na grande área ou nas imediações da área do Paraguai. Atenção que o Peru começa agora a conquistar metros no relevado e a aparecer com maior frequência junto da baliza do guarda-redes paraguaio. Cá está mais um exemplo e valeu que Roberto Palacios cabeceou, mas sem direção. Conseguiu ultrapassar a primeira fase do encontro a equipa de Paulo Autuori sem sofrer golos, com muita sorte é verdade, mas sem sofrer golos. E agora começa a libertar-se também mais para o ataque, colocando em sentido a defensiva paraguaia. No passado mês de julho, estas duas seleções estiveram em competição na Copa América que é o equivalente ao Campeonato da Europa no velho continente. Prestações razoáveis, podemos considerar, para ambos os conjuntos, já que não se ficaram pela primeira fase, mas depois ficaram-se pelos quartos de final. O Peru foi afastado pela Argentina e o cabeceamento ao poste e depois a recarga para o golo. É o golo do Paraguai, Carlos Paredes a inaugurar o marcador. Mais um exemplo da forma como Paredes
aparece muito bem na grande área e teve ali duas oportunidades de remate. À primeira levou a bola a embater no poste, à segunda tentativa colocou a bola no fundo da baliza de Óscar Ibañez. Aos 28 minutos, com muita fé, Carlos Paredes inaugura o marcador. Carlos Paredes, que já tem 3 golos nesta fase de qualificação. Mais um cabeceamento e depois vai lá o ressalto, mais rápido também que a defensiva peruana, que aqui é um pouco mal batida. O espaço defensivo do Peru não estava muito resguardado e depois no jogo aéreo Paredes volta a tirar vantagem e reage ainda mais rápido também. Após o ressalto da bola no poste, reage rápido e faz, como temos aqui a indicação, o seu terceiro golo nesta fase de apuramento. Se José Cardoso tem 5 golos apontados, Carlos Paredes já vai com 3 golos apontados, ele que é um médio, apesar de ser um médio que surge muitas vezes em apoio do ataque. É um golo que se aceita, ou melhor, é um resultado que se aceita em face da superioridade evidenciada pelo Paraguai, mas que acontece, curiosamente, numa altura em que o Peru estava mais subido também no relevado. E é um golo que acontece para o Paraguai também quase como que na resposta àquela que terá sido a melhor ocasião dos peruanos até agora, no cabeceamento de Palácios. Saiu, é verdade, ainda algo desenquadrado com a baliza, mas na sequência de um bom cruzamento e de uma jogada onde Palácios dispôs de muito espaço na grande área do Paraguai para poder executar o cabeceamento. Gavilán a abrir mais aqui para a linha, neste caso do lado esquerdo aparece Paulo da Silva. Depois o corte fácil de Rebácio. Insistência paraguaia. Aureliano Torres. Esta feita ao centro foi executado muito para a zona do guarda-redes. Não consegue lançar o contra-ataque Óscar Ibañez. Novamente o Paraguai. Já estamos com quase 31 minutos de jogo. Gavilán joga bem, Diego Gavilán. E foi Santiago Acaciete que teve que ir dobrar Juan Manuel Vargas. Enceso. Vargas. Um peruano para 2 paraguaios. O lançamento pertence aos forasteiros. Este é novamente o golo do Paraguai. Foi Aureliano Torres quem colocou aquela bola na cabeça de Carlos Paredes. E muito mérito total para a forma como Carlos Paredes atacou, primeiro com a cabeça e depois com o pé, de forma quase felina, aquela bola, aquele lance, para fazer o primeiro golo deste desafio. 1-0 vence o Paraguai. O homem que fez o cruzamento, Aureliano Torres, curiosamente foi o jogador, ele ainda muito jovem, tem apenas 22 anos, foi ele que evitou a derrota do Paraguai no passado sábado frente à Colômbia, garantindo um precioso ponto em solo colombiano. E não jogou de início nessa partida, Aureliano Torres. Saltou do banco, foi uma aposta de Aníbal Ruiz para a segunda parte do jogo e resultou em pleno. Agora aqui também a estar na origem do golo apontado por Carlos Paredes. Cá está, é o número 11 do Paraguai. Joga no Guarani. Guarani do Paraguai, não confundir com Guarani do Brasil.
Nelson Aedo. Há pouco, quando o golo aconteceu, estava eu também a falar da prestação destas duas equipas na Copa América, por ser, digamos, o evento mais importante de seleções que aconteceu recentemente, no passado mês de julho. O Peru conseguiu ultrapassar a primeira fase, mas depois nos quartos de final foi derrotado pela Argentina por 1-0, enquanto que o Paraguai acabou por ter sorte semelhante. Também conseguiu ultrapassar a primeira fase da competição, mas depois nos quartos de final perdeu frente ao Uruguai por 3-1. Em termos históricos, as maiores conquistas, quer do futebol paraguaio, quer do futebol peruano, têm a ver precisamente com as Copas América. Tanto os paraguaios como os peruanos já conquistaram por 2 vezes o título da Copa América, o título de campeão do continente sul-americano. Ou do continente americano, se quisermos também. Cardoso não chega antes. AK7. Carlos Paredes a atingir o adversário. Falta de Carlos Paredes. Até agora tem estado a analisar bem os lances Óscar Ruiz. Num jogo que, volto a repetir, não tem sido também muito complicado de dirigir. Remate de longe, a bola sai sobre o travessão. Fica, no entanto, a tentativa de Jorge Soto. Jorge Soto, médio do Peru, veterano médio, tem 32 anos. E é o único totalista na seleção de Paulo Autuori. E Jorge Soto é o único totalista nesta zona sul-americana de apuramento para o Mundial 2006. Totalista do lado do Paraguai, já o disse, é José Cardoso. Pontapé livre para os paraguaios, mais um. Aureliano Torres. Do lado esquerdo, um esquerdino para bater. Mais uma bola bem puxada para a grande área do Peru, com o cabeceamento de José Cardoso. Ainda a reclamar que pode ter havido ali um corte com o braço. Gavilán. Volta à carga a equipa de Aníbal Ruiz. E há falta. O árbitro deixa jogar, mas deu-me ideia de ter havido falta. Contando com isso, pelo menos Aureliano Torres, assim que sentiu o toque, deixou-se cair. É um toque ligeiro. E ali não tem qualquer razão José Cardoso para os protestos. É perfeitamente casual aquela jogada. Cáceres. Ainda da Silva, no Olívio, de qualquer maneira. Agora livre para o Paraguai com inteira justiça, depois da falta de Juan Manuel Vargas. Carregar pelas costas Diego Gavilán. Cáceres. Júlio Manzur. Da Silva. A levantar da Silva. Ali uma tentativa de corte de Galíquio. O Paraguai, que se vencer este jogo, iguala a Argentina com 18 pontos no segundo lugar e fica à espera para ver o que mais daqui a pouco os argentinos vão conseguir fazer na deslocação ao Chile. Quanto ao Peru,
perder este jogo no arranque da segunda volta deste torneio é praticamente hipotecar as hipóteses de ainda chegar à qualificação. Não que em termos matemáticos isso fique a ser inatingível, muito pelo contrário. Eu recordo que no total são 18 jornadas que estas 10 seleções têm que cumprir, e volto a lembrar também que apenas os 4 primeiros conseguem carimbar o passaporte para o Campeonato do Mundo. Depois o 5º classificado terá essa benesse ainda de discutir uma eliminatória em 2 jogos com o vencedor da Oceania para decidir então quem marca presença também no Mundial da Alemanha. Miguel Rebócio joga em Espanha, no Almeria. Aliás, neste 11 do Peru temos 2 jogadores e curiosamente do setor recuado que jogam no Almeria da segunda divisão espanhola. Oscar Ruiz assinala falta sobre Farfán e, assinalando falta, tinha nesta jogada que exibir o cartão amarelo. É o primeiro amarelo para um homem do Paraguai, na circunstância para o central Júlio Manzor. A falta é indiscutível depois de uma primeira tentativa. Farfán a rodar bem sobre Manzur, mas Manzur a ir lá de novo. E originar este pontapé livre que obriga o guarda-redes Justo Villar a muita atenção. Juan Manuel Vargas parece ser ele o eleito para movimentar esta falta a favor do Peru. Estamos a 5 minutos dos 45. Também Alberto Solano é um especialista. Era o pé esquerdo de Vargas ou o pé direito de Solano. Saiu o pé direito de Solano. Falou mais alto a voz da experiência, mas nem por isso o resultado foi o melhor para as pretensões peruanas. Bola a subir muito após o remate de Alberto Solano. Alberto Solano, que não esteve na derrota do passado sábado frente à Bolívia, ele cumpria castigo. Atenção ao ataque do Paraguai, pode ser o 2-0. Cardoso, a defesa junto ao poste de Oscar Ibañez. Muito trabalho tem tido o guarda-redes Oscar Ibañez. Ele e os postes têm andado ali num salve-se quem puder. Para tentar evitar que o Paraguai consiga alcançar mais golos. O Paraguai que volta a ter mais um excelente lance de ataque. Tivemos uma reação momentânea apenas por parte da seleção de Paulo Autuari, imediatamente antes de Carlos Paredes, aos 28 minutos, ter feito o até agora único golo do desafio. No resto, tem sido esta uma primeira parte inteiramente dominada pela seleção da casa. Torres, Mendoza, Gavilán, da Silva, Júlio César Cáceres, depois Vargas mais alto. Passe de bola agora para o Peru. Farfán, cruzamento. Mas bem, Cáceres. Miguel Rebócio a ganhar ainda a reposição. Outro dado a reter para este confronto entre Paraguai e Peru, e ainda não tinha falado nisso, tem a ver com o resultado que se verificou no jogo entre estas duas seleções, realizado em Lima. Esse encontro, logo no arranque desta zona sul-americana de qualificação, terminou com uma vitória do Peru sobre o Paraguai por 4-1. E esse é um resultado que os paraguaios
tiveram atravessado até esta altura. Estavam também, por isso, ansiosos e mais do que motivados, para além do bom momento de forma que atravessam, para enfrentar de novo esta seleção peruana, tentando agora desforrar-se dessa goleada que sofreram a quando da deslocação a Lima. Aí as coisas ainda estavam bem diferentes, o Peru começava da melhor maneira, o Paraguai começava da pior maneira. Agora que já estão cumpridos mais de metade dos jogos, são os paraguaios que têm motivos para sorrir, enquanto que os peruanos estão muito aflitos neste torneio sul-americano. Quase em cima do intervalo, falta para o Peru, uma espécie de canto mais curto, com o corte ao primeiro poste de Manzur. Acaciete para as mãos de Villar. Cardoso. Aparece Carlos Paredes, sempre muito atento. Carlos Paredes às ações dos dois avançados da equipa, Nelson Aedo e José Cardoso, surgindo como o terceiro homem. Naquele esquema de ataque de Aníbal Ruiz, entrando de trás, procurando criar ali desequilíbrios e por vezes até superioridade em termos numéricos, a quando destes ataques rápidos ou a quando dos contra-ataques do Paraguai. Ultrapassamos, como vemos, o minuto 45 da primeira parte e agora vemos a placa exibida pelo quarto árbitro a indicar 2 minutos de compensação. Este é Nelson Aedo, atacante do Werder Bremen da Alemanha, tem apenas 20 anos e faz aqui a sua estreia neste apuramento para o Campeonato do Mundo. É outro dado também importante nesta seleção do Paraguai. Daí também a dúvida de que falava no início, se o selecionador do Paraguai, Aníbal Ruiz, iria apostar no ataque em Cardoso e Cuevas ou se poderia dar oportunidade ao jovem Nelson Aedo, que tem mostrado qualidades ao serviço do Werder Bremen. Aníbal Ruiz apostou mesmo em banco de suplentes. E assim, Nelson Aedo estreia-se nesta fase de qualificação, ele que ainda não tinha atuado qualquer minuto. Mendoza não consegue bater o defesa do Paraguai. Gavilán, Enciso. A falta de Jaio sobre Caniza. Era sobre Denis Caniza e não Enciso. Parece já inalterável esta vantagem do Paraguai no recolher aos balneários. Os 2 minutos de descontos que o árbitro colombiano deu estão esgotados. Grande molhada na marcação desta falta a favor do Paraguai. E pouco para lá dos 2 minutos de descontos, Óscar Ruiz apita para o intervalo no estádio Defensores del Chaco. O Paraguai vai vencendo o Peru por 1-0. Marcou o ex-portista Carlos Paredes à passagem do minuto 28. Daqui a pouco voltamos a Assunção, no Paraguai, para a segunda parte deste desafio da jornada 10 da zona sul-americana de apuramento para o mundo. Voltamos a ter imagens do estádio Defensores del Chaco em Assunção, no Paraguai, numa altura em que decorre ainda o tempo de intervalo do jogo entre
Paraguai, entre o Paraguai e o Peru. É a 10ª jornada da zona sul-americana de qualificação para o Mundial da Alemanha em 2006. Uma jornada que teve um encontro antecipado para esta terça-feira. Bolívia e Uruguai empataram 0-0. Esta quarta-feira realizam-se 3 partidas, para além do Paraguai-Peru, que estamos a acompanhar. Vai poder ver também na Sport TV, ainda à noite e madrugada dentro, vai poder ver também o Chile-Argentina e ainda o Brasil-Colômbia. A jornada fica apenas completa esta quinta-feira com a realização do Venezuela-Equador. Quanto a este Paraguai-Peru, o Paraguai ao intervalo vai vencendo por 1-0, golo apontado aos 28 minutos, um golo da autoria do médio Carlos Paredes, que já passou pelo futebol português. Carlos Paredes, ex-jogador do Futebol Clube do Porto, num lance de insistência após uma bola colocada na área por Aureliano Torres. Primeiro Paredes cabeceou ao poste e depois, mais rápido que os defesas contrários, ainda foi lá com o pé a fazer a recarga e bater o guarda-redes Óscar Ibañez, apontando o único golo da primeira parte deste desafio. É uma vantagem que se aceita perfeitamente para os paraguaios, uma vantagem que até pecará por escassa em face das inúmeras chances de golo que a equipa de Aníbal Ruiz já conseguiu criar nos primeiros 45 minutos. Isto perante um selecionado de Paulo Autuori, que tem tido muitas dificuldades no ataque, tem tido dificuldades para chegar perto da grande área paraguaia e depois os problemas começam mesmo mais atrás, ao nível do meio-campo. O Peru, na maior parte do tempo, tem perdido aquela luta e por isso também não consegue desenvolver um futebol capaz, um futebol apoiado e com unidades suficientes criarem maior perigo, para criar maior perigo perante a baliza defendida por Justo Villar. As equipas estão de regresso ao relvado para a segunda parte. Esta é ainda a estatística do primeiro tempo. Agora teremos que ver se Paulo Autuori vai mexer na equipa. Dá-me ideia que sim. Já estávamos a ver ali pelo menos um jogador junto à linha divisória de campo e junto ao quarto árbitro como opção para esta segunda parte. Vamos ver se temos essa confirmação, mas será natural que Paulo Autuori, perante este resultado e perante também a exibição da sua equipa na primeira parte, perante um resultado que não interessa nada ao Peru, que eu recordo está no último lugar desta zona sul-americana, é natural que Paulo Autuori possa ter efetuado já alguma modificação no 11 inicial. Para já, temos a registrar o reatamento da partida, 1 para o Paraguai, 0 para o Peru, golo de Carlos Paredes aos 28 minutos do primeiro tempo. Já vamos tentar então perceber se de facto houve ou não alguma alteração na equipa peruana. Houve mesmo, cá está, camisola 19 do Peru. Camisola 19, que é Churliza, Marco Churliza, é um médio que joga no Alianza Lima, tem feito parte também nas opções de Paulo Autuori e saiu Galicchio. Portanto, significa isto que sai um defesa, entra um homem para o meio-campo. Vamos ver como se irá colocar agora a equipa do Peru, se em termos táticos pode haver uma modificação, já que aquilo que na primeira parte era um quarteto defensivo agora terá que ser reordenado com a saída de Galicchio. E aonde é que também o jogador que entrou para esta segunda parte se irá colocar? Foi uma primeira parte muito interessante de seguir, sobretudo em face das várias ocasiões de golo que tivemos nos primeiros 45 minutos. A maioria para o Paraguai.
Bola controlada por Cañiza, aparentemente controlada, lançamento para o Peru. Farfan, Jefferson Farfan, pouco visto na primeira parte. É um dos avançados da seleção do Peru. Este é Jayu. Mendoza ainda foi, nos primeiros instantes do encontro, o jogador que conseguiu remar um pouco contra a maré. Soto. Poderá ter recuado Jorge Soto para a defesa lateral direito, vamos ver. Ocupando a posição que na primeira parte havia sido desempenhada por Galício. Guarda-rede Justo Vilar tentava bater ali para a zona de José Cardoso. Aliás, para a zona de Gavilán, depois sim, José Cardoso. Quanto à equipa do Paraguai, Aníbal Ruiz aparentemente satisfeito com o rendimento dos seus jogadores. Terá agora que tentar o Paraguai nesta segunda parte alcançar um resultado que lhe dê maior tranquilidade e um resultado que dê também para vingar um pouco aquela derrota pesada logo na primeira jornada desta fase de qualificação, a derrota por 4-1 em Lima frente ao Peru. Foi apenas uma das duas vitórias que a equipa de Paulo Autuori conquistou. Centro largo para o canto ainda, parece fazer o corte pela linha de fundo, Paulo da Silva. É uma defesa que se tem mostrado muito esforçado e muito atento. Solano para a cobrança do canto. E depois Soto a não conseguir dominar. Paulo Autuori com grandes problemas, faltam argumentos por aquilo que estamos a ver neste jogo e também por aquilo que tem sido já o percurso desta seleção do Peru neste apuramento. Faltam argumentos mesmo à equipa de Paulo Autuori para conseguir melhor do que aquilo que tem feito até aqui e, portanto, lutar, tentar pelo menos lutar pelos lugares que dão a qualificação para o Mundial da Alemanha. Vai ser extremamente complicado. Vamos ver, no entanto, se há uma reação do Peru nesta segunda parte. Lançamento de Cáceres. A Cassiete. Depois ainda a tocar de cabeça Solano. Já disse na primeira parte que o Paraguai tem 6 presenças em fases finais de campeonatos do mundo, tendo conseguido apurar-se para os últimos 2 mundiais. França 98 e Coreia-Japão 2002. Farfan com Manzur pela frente, joga para Solano, cruzamento de Solano. Ainda um novo centro e depois é Farfan, parece-me não conseguir fazer o remate. Sufoco agora do Peru, finalmente sobre a grande área do Paraguai. Alívio de Carlos Paredes. Jayu. Rebócio. Centro de Rebócio e finalmente pode respirar a equipa paraguaia. No início desta segunda parte e após o cruzamento que estamos a rever, tem o Peru uma das melhores possibilidades
para poder marcar. Ao segundo poste, e apesar do esforço, Farfan a não conseguir executar o remate. Caniza. Rebócio. Acaciete. Bola rechaçada por Cáceres. Aníbal Ruiz vai mexer na equipa. Gavilán. Bom passe de Gavilán. Ali a desmarcação, mas teve que travar para não caírem fora do jogo. Lá estava novamente já na área também Carlos Paredes. Quase a funcionar por vezes como terceiro avançado, Carlos Paredes. Palácios. Soto. Palácios vai rematar de muito longe. Grande remate de Roberto Palácios. Ele joga na Colômbia, no Deportivo de Cali. Tem 19 golos em 109 internacionalizações pela seleção do Peru. É o jogador da história do futebol peruano com o maior número de internacionalizações, Roberto Palácios. Alteração primeira no Paraguai é a saída de Aureliano Torres. No passado sábado foi suplente, entrou para a segunda parte, marcou um golo. Agora foi titular. Sai no início da segunda parte, depois de ter oferecido um golo. Foi ele que cruzou a bola para Carlos Paredes. E no relvado está já Nelson Cuevas. É mais uma opção de ataque na seleção do Paraguai. É a prova também de que Aníbal Ruiz não pretende defender este resultado. Aureliano Torres estava a jogar mais pelo flanco esquerdo. Agora poderá ser um dos três avançados do Paraguai a descair mais para essa zona. Carlos Paredes. Contra-ataque do Paraguai. Intervenção já primeira também de Cuevas. Nelson Cuevas em velocidade. Com Rebócio. Aliás, não é Cuevas, é sim Nelson Aedo. Rebócio. Finalmente resulta ali aquele apoio defensivo para o Peru poder sair também para a resposta. Soto. Vargas é o defesa lateral esquerdo da seleção peruana. Falava de Roberto Palácios como sendo o jogador que é o mais internacional da história do futebol peruano. José Cardoso, avançado do Paraguai, presente também aqui neste relevado, é relativamente à equipa Guarani, é o melhor marcador da história da seleção do Paraguai. Tem 21 golos em 70 internacionalizações. José Cardoso, apesar de já estar na curva descendente da sua carreira, ele já tem 33 anos, ainda continua a marcar muitos golos, tanto nesta seleção do Paraguai, já tem 5, volto a lembrar, nesta fase de qualificação para o Mundial 2006. É um dos melhores marcadores deste torneio sul-americano. Tabela dos melhores marcadores que é comandada por Ronaldo, o brasileiro Ronaldo, com 7 golos. Cardoso tem 5. 5 golos que contribuem então para essa 71 internacionalizações pelo Paraguai. José Cardoso, que joga no campeonato mexicano no Toluca. Mendoza. Paredes. Gavilán. Ainda Gavilán. Mais forte defensiva do Peru, com Santiago Acaciete a levar vantagem. O mesmo acontece do outro lado com Cáceres. Ataca o Peru.
Mas passe ali muito curto, ficou muito curto aquele passe, permitindo que Paulo da Silva ainda conseguisse fazer a interseção. Depois lá estava também Carlos Paredes na ajuda defensiva. Oscar Ruiz assinala o pontapé livre para o Peru. Falta ganha por Andrés Mendonça. Mendoza, que é um peruano num destino exótico. Num destino exótico para um peruano, já que é precisamente o contrário. As paragens onde Mendoza joga têm muito pouco de exóticas. Mendoza joga na Ucrânia, ao serviço do Metalurg. Este avançado número 16 da seleção de Paulo Autuari. Vamos ver se, aproveitando este livro, o Peru pode chegar ao empate. Vai o remate, mas para a defesa atenta de Justo Villar. Alberto Solano, a segunda tentativa do capitão peruano em de livre direto procurar contabilizar para a sua equipa, já que de outra forma está muito complicado. E Solano marca muito bem os livros. Quem acompanha, quem tem por hábito acompanhar o futebol inglês, lembrar-se-á por certo de alguns golos apontados por Alberto Solano na execução de livros, sobretudo quando da sua passagem pelo Newcastle. Remate muito torto, foi Roberto Palácios. Estamos quase a completar o primeiro quarto de hora desta segunda metade do encontro. Mantém-se a vantagem do Paraguai. Não é uma vantagem, apesar de tudo, tranquila, e Aníbal Ruiz sabe isso mesmo. Para já também uma substituição para cada lado. Mexeu primeiro na equipa Paulo Autuari ao intervalo, retirando um defesa Galício, colocando um médio, Marco Chiurliza. Respondeu já nos primeiros instantes da segunda metade Aníbal Ruiz. Atenção ao Peru. Excelente o corte de Cáceres. Paredes. Cáceres novamente. Maiores problemas também para a defensiva paraguaia nesta fase, porque o Peru, ao contrário daquilo que tinha feito na primeira metade do encontro, agora coloca maior número de jogadores perto da grande área adversária. Caniza ainda em perseguição da bola, mas estava lá a controlar já Rebócio. Paulo Autuari, como disse no início, Paulo Autuari muito pressionado, quer pela imprensa, quer pelos adeptos do Peru. Podemos dizer mesmo que o brasileiro tem um lugar em risco na sequência desta má campanha do Peru na zona sul-americana de apuramento para o Mundial 2006. Começou bem, mas agora as coisas estão muito complicadas. Complicadas estão as coisas para o Paraguai, também um pouco por culpa própria. A equipa está a meter-se muito perto da sua grande área e Aníbal Ruiz, já ouvimos uma ou outra vez levantar-se do banco e chamar a atenção dos seus jogadores. Ele que até fez uma alteração para refrescar o ataque já nesta segunda parte. Mas curiosamente, desde aí, o Paraguai não mais conseguiu criar problemas para o último reduto do Peru.
Villar. Cardoso. Ainda vai lá Aedo. Cruzamento denunciado. Aqui podia ter feito bem melhor Diego Gavilán. Ainda o Paraguai. Bola batida depois por Acaciete. E fica lesionado Diego Gavilán. Uma segunda parte mais confusa, também com algumas paragens agora nos últimos minutos. É uma entrada esta perigosa de Andrés Mendoza sobre Diego Gavilán. O próprio Gavilán para executar o livre. Desta vez não foi Carlos Paredes que nas alturas conseguiu levar a melhor. Foi sim Júlio César Cáceres, defesa central que joga no Nantes de França. E Aníbal Ruiz. Ainda é muito cedo para olhar para o relógio, mas tendo em conta o desenrolar dos acontecimentos nos últimos minutos, o uruguaio selecionador do Paraguai já vai ali fazendo contas à vida. Já vai fazendo contas a este jogo, que a sua equipa vai vencendo, mas com uma exibição muito melhor na primeira parte do que propriamente nestes quase 20 minutos do segundo tempo. Solano ganha o lançamento. Lá estava novamente a fechar Paulo da Silva. Para a reposição, Soto. Por perto tem Carlos Paredes. Maior controle de bola do Peru no setor intermediário. Também não tinha sucedido isso na primeira parte. Mendoza com o cruzamento, mas para as mãos do guarda-redes Justo Villar. Guardião que joga na Argentina, no Newell's Old Boys. E praticamente ainda não teve ocasião para intervir no jogo Nelson Cuevas desde que entrou. Eu volto a lembrar que o Peru é o último classificado desta zona sul-americana, com 9 pontos conquistados, tantos quantos a Colômbia. O Peru tem apenas 2 vitórias, tem 3 empates e 4 derrotas. Uma das vitórias foi frente a esta seleção do Paraguai, na primeira jornada deste torneio de qualificação, uma vitória expressiva por 4-1. O Paraguai pode ali criar uma situação de apuro para a baliza de Oscar Ibañez, mas Nelson Aedo estava a pedir aquela bola de outra forma. Mas foi uma boa entrada de Caniza pelo flanco direito, lateral em apoio do ataque. Agora é o contra-ataque do Peru. Da Silva. Tentava receber novamente. Soto. Solano. Má recepção. Permite depois o corte de Manzur. O árbitro ainda a tardar um pouco para ver o que ia dar aquela jogada, mas já estava a ser importunado em falta há algum tempo Diego Gavilán. Sai Mendoza, Andrés Mendoza, entra Guerreiro.
Segunda modificação na equipa de Paulo Autuori. Agora Paulo Autuori refresca o seu ataque, a retirar Andrés Mendoza e a colocar Paulo Guerrero. Nelson Aedo no remate que vai de encontro à defensiva peruana. Outro Nelson Cuevas na movimentação do canto. Saída da baliza do guarda-redes e o árbitro a considerar que houve falta sobre Ibáñez. Ainda ali a indicação da troca, a entrada de José Guerrero. É um avançado de 20 anos que joga na Alemanha, no Bayern de Munique. Ainda só por uma vez tinha sido utilizado nesta fase de qualificação. É um jogador que é aposta recente de Paulo Autuori. Soto. Solano. Junto à linha do lado direito, novamente Jorge Soto. Prefere dar para trás. Jaio. Vargas. Três homens do Peru na grande área do Paraguai. Solano. Corta para longe o defesa esquerdo do Paraguai. Mas o jogo nesta segunda parte a desenrolar-se muito no ataque peruano, em contradição com aquilo que tinha acontecido nos primeiros 45 minutos. Lá vem novamente os peruanos. Não consegue receber Guerrero. Estava desalinhado com aquele passe. Paulo Guerrero. A verdade também é que os adeptos do Paraguai já não estão a ver lá com muito bons olhos esta exibição da sua equipa. Nelson Cuevas, trabalha bem, Nelson Cuevas, tentava passar por mais um defesa do Peru. Não lhe permite a Cassiete. Volta à carga, Cuevas. Sai o cruzamento, vai ser o 2-0, não vai. Grande corte da Cassiete. Já estava Nelson Aedo preparado para armar o remate. Enceso ali no meio campo, vai lá também Carlos Paredes. Bola muito pelo ar. Às vezes um futebol algo atabalhoado, mas com as duas equipas em busca do golo. O Paraguai daquele que seria o golo da tranquilidade, até perante esta reação dos comandados de Paulo Autuori, quanto aos peruanos em busca do empate. Jogam-se os últimos 20 minutos no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, a capital do Paraguai. Sport TV acompanha quase na totalidade esta 10ª jornada da zona sul-americana de apuramento para o Mundial da Alemanha. Cuevas, depois de entrar, esteve tanto tempo sem bola que agora parece estar também a desforrar-se, quer na direita, quer na esquerda, e tentando mesmo Nelson Cuevas ali alguns preciosismos. Nelson Cuevas tem 24 anos, um avançado que joga no River Plate da Argentina. Temos aqui, de ambos os lados, alguns avançados. Ao nível do ataque temos alguns jogadores promissores, alguns jogadores para o presente, mas também para o futuro. Quer do futebol paraguaio, quer do futebol peruano. Belo passe este, mas a saída da baliza de Justo Villar, colocando um ponto final num ataque que já levava bastante perigo para a sua baliza.
Vargas. Churliza. Jaio. Tenta variar para o lado contrário. Ainda aparece Soto. Jorge Soto a bater contra Carlos Paredes, o autor do golo que vai ditando o resultado deste jogo. Carlos Paredes, aqui o temos. E agora nova alteração do lado paraguaio. Abandona José Cardoso. Pela reação do público dividem-se as opiniões e entra Mauro Monges. Mas Aníbal Ruiz estará a ver que aquela batalha do meio-campo, que na primeira parte foi maioritariamente ganha pela sua equipa, não está a suceder o mesmo nesta segunda parte e agora retira um avançado e reforça o setor intermediário. E agora o árbitro a assinalar grande penalidade cometida pelo guarda-redes Justo Villar. O avançado do Peru tinha ali já a bola adiantada. Justo Villar, quando a bola já tinha também passado, a esticar-se e a promover o contacto. Aqui o realizador tenta mostrar-nos que há ali a dúvida de um possível domínio da bola com o braço por parte de Guerreiro. E depois é na sequência do lance, bola metida por Nalberto Solano e há falta indiscutível sobre Guerreiro. E até sem necessidade, porque dificilmente Guerreiro já iria conseguir chegar à bola antes que esta saísse pela linha de fundo. Nalberto Solano pode chegar ao empate aos 74 minutos. O capitão do Peru pode fazer a igualdade e está feito um igual. Solano. Era este o perigo que o Paraguai corria pela forma como o jogo se estava a desenvolver. Não são muitos os adeptos peruanos presentes em Assunção, mas vão agora fazendo a festa com esta cobrança irrepreensível de Nalberto Solano. Nalberto Solano a marcar pela quarta vez nesta fase de qualificação. Ele é o melhor marcador do Peru. Se José Cardoso é o melhor marcador do Paraguai, José Cardoso que já não está em campo, Nalberto Solano é o melhor goleador do Peru. Numa altura em que o selecionador do Paraguai, Aníbal Ruiz, tinha efetuado a segunda alteração na equipa para tentar evitar uma situação destas, que o empate pudesse acontecer, um empate que parecia cada vez mais iminente perante a subida do Peru no relevado e o ataque à baliza de Justo Villar nesta segunda parte. Sem conseguir criar situações claras e em número considerável de golo, mas carregando bastante e perturbando bastante o trabalho da defesa do Paraguai. Cabeceamento de Carlos Paredes, mais uma situação em que Carlos Paredes aparece fazendo uso do seu bom jogo de cabeça. Este é um resultado que acaba por não servir as pretensões de ambas as equipas, deixa o Paraguai ainda assim no terceiro lugar, independentemente do que aconteça, daquilo que vai acontecer nos outros jogos que faltam a realizar ainda nesta jornada. Quanto ao Peru, também poderá continuar no último lugar desta zona sul-americana, dependendo depois daquilo que a Colômbia vai fazer frente ao Brasil. A Colômbia tem 9 pontos, o Peru também tem 9 pontos à entrada para esta jornada.
Se conseguir levar daqui de Assunção pelo menos um ponto, ficará com 10. Irá também igualar a Bolívia e a Venezuela. A Bolívia já jogou, a Venezuela vai jogar apenas esta quinta-feira. Mas seria pelo menos, à falta de melhor, ou mesmo a dizer, à falta de uma vitória, seria pelo menos um resultado moralizador em face daquilo que tem sido os últimos acontecimentos para a equipa de Paulo Autuori. Seria pelo menos um resultado moralizador para os peruanos neste encontro em Assunção. E poderia também aliviar um pouco a tensão que se vai sentindo em redor de Paulo Autuori. Mas é o Peru que está melhor nesta fase do jogo. Muito melhor na segunda parte a equipa de Paulo Autuori. Muito pior no segundo tempo a equipa de Aníbal Ruiz. É uma leitura fácil de fazer, mas é uma leitura que encaixa perfeitamente naquilo que estamos a ver. Nelson Cuevas ainda assim tem sido dos mais inconformados na seleção da casa. O Peru muito bem também ali a conseguir colocar ordem no seu futebol na zona intermediária. Uma equipa que na primeira parte tinha uma preocupação maior em termos de ataque, em lançar as bolas em profundidade para os seus dois avançados, que na altura eram Farfán e Mendoza, e que nesta segunda parte consegue um futebol muito mais apoiado, com muitas mais trocas de bola. Paredes a recuperar. Palácios. Fisicamente também parece-me a equipa do Paraguai a quebrar neste segundo tempo. Vantagem dos peruanos e um pontapé de canto, creio. Não sei se a bola terá chegado a sair pela linha de fundo. Mas é mais uma situação no ataque do Peru, com Guerrero a entrar bem. Foi ele que ganhou a grande penalidade, depois convertida por Norberto Solano. E agora aqui a aproveitar mais um erro da defesa do Paraguai. Mesmo canto favorável aos peruanos. Bola muito comprida. Carlos Paredes. O problema é que o Paraguai já raras vezes consegue sair a jogar. Jaio. Depois de alcançar a igualdade, o Peru a lançar-se em busca da vitória para poder relançar a sua carreira nesta fase de qualificação. Guerrero. Muito apertado Guerrero. Com Cáceres e principalmente Diego Gavilán ali em cima, o camisola 9 peruano. Há pouco não tinha chegado a concretizar, quando falava das duas únicas vitórias que o Peru conseguiu neste apuramento. Uma delas foi, isso já o disse várias vezes sobre esta seleção do Paraguai, 4-1, logo na primeira jornada. A outra vitória foi também um resultado um pouco inesperado, quando a equipa de Paulo Autuori foi ao terreno do Uruguai vencer por 3-1. Foram as duas vitórias conseguidas até esta altura pela seleção peruana. Melhor está o Paraguai, tem mais 6 pontos na pauta classificativa, tem 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas.
e está num dos lugares que garantem a qualificação para o Mundial da Alemanha. O Paraguai, que até está melhor, ocupa por esta altura uma posição superior àquela com que terminou o último apuramento. Eu recordo que na campanha de qualificação para o Mundial 2002, os paraguaios ficaram com o 4º lugar e conseguiram também avançar para o Oriente. Última alteração no Paraguai, sai Diego Gavilán. Uma das unidades na equipa paraguaia que vinha perdendo também já muito esclarecimento. Ele que é um dos principais condutores de jogo na equipa de Aníbal Ruiz, agora a dar lugar a Freddy Barreiro. Freddy Barreiro, que é um avançado. Depois de ter reforçado o meio-campo em detrimento do ataque, agora Aníbal Ruiz faz o contrário. Coloca mais um homem para diante em detrimento de um centrocampista. Tem-se agarrado muito à bola Nelson Cuevas. É verdade que não tem sido muito acompanhado, muito bem acompanhado. É verdade que entrou com muita vontade Nelson Cuevas, mas apesar da sua velocidade e também da sua excelente técnica, tem-se agarrado demasiado à bola. Cuevas. Mais forte no meio-campo, Carlos Paredes. Esteve bem a Cassiete. Tem conseguido apagar alguns fogos na sua zona recuada, Santiago Acaciete, camisola 2 do Peru. Muito impacientes os adeptos do Paraguai, não é caso para menos. E falta sobre Barreiro. Roberto Palácios. Foi ele que travou aquela jogada de Freddy Barreiro. Travou de forma incorreta. Pontapé livre para o Paraguai. Estamos a entrar nos últimos 5 minutos do período regulamentar deste jogo. Não esqueça que vai poder ver ainda mais 2 partidas desta fase de qualificação sul-americana para o Mundial 2006. Chile-Argentina já a seguir e Brasil-Colômbia perto das 2 da manhã. Paredes. Depois, de qualquer maneira, Rebócio. Ainda vai para o lançamento Nelson Cuevas. Indeciso. Nem de perto, nem de longe. As coisas saem bem ao Paraguai. Muito tem sofrido nesta etapa complementar Aníbal Ruiz. Continua a olhar para o relógio. Paulo Autori também vai aproveitar para esgotar as alterações. É a saída de Nalberto Solano. Foi ele que marcou o golo dos peruanos na conversão de uma grande penalidade. A entrada de Juan Comínguez. É também uma estreia e agora é a grande... Não, o árbitro... Exatamente, assinala a falta. Grande penalidade para o Paraguai.
aos 86 minutos. É muito forçada esta falta, é muito bem tirada pelo avançado paraguaio. Há o toque, há a mão, há o braço e a mão do jogador do Peru nas costas do avançado paraguaio. Pareceu-me ser Nelson Aedo. Mas este depois teatralizar muito o lance e a arrancar aqui a 5 minutos, a menos já, a 3 minutos dos 90, uma grande penalidade, autenticamente caída do céu para o Paraguai, que estava a sentir enormes dificuldades. Não era para vencer este jogo, era mesmo até para garantir um empate, depois de uma vantagem alcançada no primeiro tempo que dominou por completo e onde poderia ter, inclusivamente, chegado ao intervalo com um resultado bem mais dilatado que lhe conferisse, sem margem para grandes dúvidas, a conquista dos 3 pontos. 3 pontos que podem, no entanto, cair para o lado paraguaio, caso Enciso converta este castigo máximo. Enciso e a defesa do guarda-redes Ibanhas. Ter-se-á até de alguma forma feito justiça Oscar Ibanhas a ir buscar aquele remate de Júlio César Enciso. Depois o cabeceamento para fora e Nelson Aedo muito irritado. Estará a pensar caso tanto teatro há pouco para nada. Segunda grande penalidade da noite, esta a favor do Paraguai. Solano converteu antes para o Peru, Enciso não conseguiu fazer o mesmo para o Paraguai, já perto dos 90, e poderá ter deitado por terra a seleção de Aníbal Ruiz nesta grande penalidade desperdiçada. Poderá ter deitado por terra a oportunidade de chegar à vitória. As coisas agora também azedam ali um pouco depois desta última falta. Oscar Ruiz rapidamente a afastar Denis Caniza da zona mais complicada. Mas os peruanos não estão pelos ajustes. Irá ser cartão amarelo, vamos ver se para um ou para mais jogadores. Sai o cartão amarelo para Caniza. Ele estava ali pegado com Farfan, mas nem foi ele que teve aquela entrada mais ríspida sobre o jogador peruano. Últimos cartuchos deste encontro, já ultrapassamos o minuto 90 e o árbitro colombiano Oscar Ruiz deu mais 2 minutos. Tal como na primeira parte, 2 minutos de compensação. Cáceres. Manzur. Paredes. Novamente Carlos Paredes. Quem diria, depois de quem viu a primeira parte, poucos certamente esperariam que o Paraguai pudesse ter uma segunda parte tão pouco conseguida, permitindo também acreditar cada vez mais do Peru de que era possível não só recuperar a desvantagem, como até acreditar na conquista dos 3 pontos aqui no estádio Defensores del Chaco. Já vimos mais um cartão amarelo para o homem que entrou há pouco na seleção do Peru. Para a saída para o contra-ataque,
Vamos ver se não há tempo para um segundo gol do Peru. Estão dois homens para fazer o golo. Incrível como o golo não acontece. É Farfan a perder uma grande oportunidade. Também Guerreiro lá estava. E o árbitro apita para o final. Foi em cima dos 2 minutos de compensação o Peru a ter uma grande oportunidade para chegar à vitória. Farfan ainda nem quer acreditar. Seria um castigo muito pesado para a equipa de Aníbal Ruiz. Temos assim o resultado final deste encontro. Empata uma bola entre Paraguai e Peru. Recordando os golos, marcou Carlos Paredes na primeira parte aos 28 minutos, empatou aos 74 minutos do desafio na cobrança de uma grande penalidade no Alberto Solano para a seleção peruana. O Peru soma 10 pontos, em princípio poderá largar o último lugar desta zona de qualificação, provisoriamente largou. Temos ali o Peru agora colocado no 9º lugar, mas a Colômbia ainda não jogou. O Peru que apanhou também em termos pontuais a Bolívia e a Venezuela, quanto ao Paraguai está com 16 pontos agora no 3º lugar, continua atrás do Brasil e da Argentina. Ponto final nesta transmissão, já a seguir poderá ver o Chile-Argentina, a partir das 2 da manhã, um pouco antes, poderá ver também em direto aqui na Sport TV o Brasil-Colômbia. Quanto a este Paraguai,